Pai do Senhor, amados irmãos, João capítulo 5 vai narrar sobre um homem que estava enfermo e por causa dessa enfermidade havia 38 anos num lugar chamado Tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Existem algumas particularidades sobre esse texto, mas eu gostaria de tratar de modo bem definitivo sobre alguns pontos que esse texto ele mostra. Eu gostaria de destacar que nós não entendemos a misericórdia de Deus, o amor de Deus, é algo que nós não temos como compreender. A mente humana ela não consegue alcançar em nada o amor de Deus pela humanidade. Eu gostaria de mostrar na vida desse enfermo que ficou impossibilitado de locomoção, como Deus ele demonstra o seu amor por quem não merece. E quem não merece somos nós, os seres humanos. Nós não merecemos tão grande amor. Simplesmente por ser amor, essa é a explicação de tudo que Deus faz por nós. Ele nos ama. Você vai ver que as intenções desse rapaz que está nesse lugar chamado Casa de Misericórdia, chamado Betesda, você vai ver que ele tem intenções bem definidas. Ele quer ser curado, independente de quanto tempo isso leve, independente de como isso vai ocorrer. Você vai ver que ele está há muito tempo ali no mesmo lugar esperando a mesma coisa. Uma outra particularidade do texto, antes de eu dizer os pontos, é que algumas bíblias, né, que tem mais detalhes nesse texto, essa parte em que diz que em certo tempo o anjo descia e movia as águas, ela vai estar entre colchete ou entre aspas. Em algumas bíblias, espero que na sua esteja. Isso significa que a Bíblia está tratando de uma crença popular e não de algo que a Bíblia confirma. E eu falo isso com muita propriedade, pois a Bíblia não relata nenhum milagre feito nesse tanque através dessa maneira de um anjo descer e mover as águas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que não existe nenhum relato histórico. Existe um relato histórico de o tanque de Betesda ter existido, mas não existe nenhum relato histórico de que um dia, em algum momento, alguma pessoa foi curada ali. E terceiro ponto é porque nosso Deus não é Deus de confusão. Se nós formos pensar que existiam pombos ali, existiam rolinhas ali, existiam crianças ali, e baseado em que todos eles poderiam de alguma forma mexer naquelas águas, por exemplo, o pombo e a rolinha, fazendo o que de algo natural eles sempre fazem quando estão voando. Você já sabe do que eu estou falando, eu não vou entrar em detalhes. Ou uma criança tacar uma pedra naquela água. Imagina a confusão que seria aquele monte de gente doente, paralítico, tetraplégico, gente pulando naquela água, gente cega, gente com defeitos físicos pulando naquela água. Quantas pessoas, ao invés de ser curados, morreriam afogados nesse tanque? Então, por causa disso, eu creio que isso, na verdade, era uma crença popular. O que faria aquele homem ficar tanto tempo esperando isso, já que ele não via ninguém se curando? A falsa esperança. A esperança em algo que não viu, mas dizem que aconteceu. Era rentável para os sacerdotes e para os doutores, escribas, as pessoas que ali se concentrassem doentes e paralíticos e tetraplégicos e cegos, porque com certeza se estivessem ali não estariam nas ruas. Então essa é uma explicação lógica. Vamos a esse homem que estava ali. Por que ele não era digno de misericórdia, ou a misericórdia se manifestou a ele por amor? Primeiro, ele cria apenas em possibilidades. Ele cria que a água mexeria e que ele cairia na água, e ele deveria ser o primeiro a cair na água, e ele sairia curado. E nós bem sabemos que as possibilidades
é algo que nós não devemos expor a nossa confiança. Nós devemos crer o que Lucas 1,37 diz. Para Deus todas as coisas são possíveis. Nós não devemos apenas crer em possibilidades, como aquele homem cria em possibilidades. O segundo ponto é que ele esperava de homens ajuda. O versículo 7 vai mostrar isso. Sendo que, por mais que nós tenhamos pessoas boas do nosso lado, por mais que nós tenhamos pessoas que muitas das vezes são canais de bênção na nossa vida, mas até essa pessoa ser canal de bênção na nossa vida é algo que Deus faz por nós. Deus usa pessoas para serem canais de bênção na nossa vida. Mas a nossa esperança não deve estar no homem, porque aquele que põe a sua esperança no homem, ele automaticamente, ou daqui a algum tempo, ele irá se decepcionar. Porque tem algo que o homem faz bem, é decepcionar a outro homem, ou decepcionar a outra mulher. Uma mulher decepciona a outra, um homem decepciona a outro homem. Isso é fato, entre amigos há sim decepções. Isso é absolutamente normal. O que é decepção? É quando o que você esperava de alguém foi feito no mínimo diferente e no máximo ao contrário. Decepção é isso. Isso acontece em todos os momentos. Esse homem esperava dos homens ajuda. Ele disse a Jesus: não tem um homem que me jogue nessa água. Quer dizer, ele esperava de homem ajuda. E Jonas capítulo 2, versículo 9 diz que do Senhor vem a salvação. Então nós devemos esperar no Senhor, porque a Bíblia mesmo diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então espere em Deus, tenha esperança em Deus, e não esperança total no homem. Porque a única esperança que eu posso ter no homem é que no final do mês o rapaz que é responsável por mim, ou meu patrão, vai pagar o meu salário. A única esperança que eu posso ter do homem são esperanças que eu posso ter certeza de que não vai ser fundamentais na minha vida. Agora, coisas que serão fundamentais na sua vida, a sua esperança deve vir de Deus. O terceiro ponto é que ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Perceba, ele não conhecia Jesus. O próprio Jesus, ele aparece para ele e diz: você quer ser curado? Se ele conhecesse Jesus, ele diria sim, porque tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o filho de Davi. Ele já sairia dali andando, nesse momento, não momentos depois, não depois de um certo diálogo. Ele simplesmente, ele não conhece Jesus, ele não sabe quem é Jesus. E ele dá essa resposta atravessada: como você é curado se não tem um homem aqui que quando vê as águas aí me joga na água, não me ajuda em nada? O pessoal chega aqui e vai embora, me deixa aqui, eu estou só há 38 anos aqui. Isso é muito complicado, mas é triste quando você está perto de Jesus, mas ainda não o conhece. E isso pode estar dizendo diretamente a você. E quando eu demonstro que eu não conheço Jesus, quando eu acho que algo é difícil demais para ele fazer, eu estou demonstrando que eu não conheço o Jesus que eu sirvo. Creia e conheça Jesus. Todas as coisas são possíveis para ele. Se algo ainda não aconteceu, é porque tem algo muito maior para acontecer na sua vida. Ele, durante 38 anos, só olhou para a água. O versículo 5 vai dizer que ele estava 38 anos ali. Ele, em 38 anos, só olhava para a água. Sabe o que é interessante? É que ele poderia ir ao templo. Ele poderia pedir ajuda para ir ao templo. Ele poderia pedir ajuda até mesmo para ir atrás do boato de um curador que estava fazendo prodígios em Israel, um tal de Jesus, filho de José e de Maria. Ele poderia ir atrás desse homem, poderia procurar Jesus como muitas outras pessoas procuravam. Você vai ver em João capítulo 6, a continuação do capítulo 5, que as pessoas se ajuntavam atrás de Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia. Ele poderia ser vou largar esse tanque e vou atrás desse curador que faz sinais. Mas não, ele só olhou para a água. Querido, o que eu tenho a dizer é o seguinte:
Você pode estar 20, 30, 40 anos dentro da igreja e só olha para os erros que você vê lá, só olha para os problemas, só olha para os acasos, só olha para os fatos esporádicos e deixou de olhar para Cristo, deixou de olhar para o Senhor. Algo interessante desse homem, por que ele não era digno realmente disso? Jesus, por amor, o cura. Você vai ver que os judeus, depois que Jesus o cura, os judeus eles vão a ele e dizem: quem te curou? Você não pode carregar sua cama, pô. Hoje é sábado. E ele falou: olha, o homem que me curou, que me mandou carregar a cama, vocês têm que ir a ele. Mas quem é o homem? Eu não sei, é um homem que me curou aí, vocês têm que ir a ele. A Bíblia diz que os homens não vão atrás de ninguém, ficam na dele, porque não sabem de fato a quem ir. E esse homem tem um encontro com Jesus. Jesus disse para ele: olha, você não cometa um pecado, para não acontecer com você coisas mais graves. A primeira coisa que ele faz depois que ele tem um encontro com Jesus é ir até os judeus e dizerem para os judeus que foi aquele ali que me curou. Dá a ideia, é claro que o texto é digno de interpretação, mas dá a ideia de: vocês estão me cobrando pela minha cama, tem que cobrar aquele que está ali. E a Bíblia vai deixar claro, nos versículos 14, 15, 16, que os judeus, por causa disso, queriam matar Jesus. É muito triste essa história. Um homem que recebeu uma cura foi beneficiado por Jesus por causa do seu amor. Mesmo assim, trai a confiança de Jesus. Bem, isso não está distante de nós. Nós também não somos merecedores do grande amor de Deus. Mas Deus nos ama. A questão para você é: o amor de Deus se manifesta a você todos os dias. Jesus morreu na cruz por você. O que você vai fazer? Seguir a Jesus ou traí-lo? Seguir a Jesus ou simplesmente dizer: eu não quero nenhum tipo de compromisso com ele? Que Deus abençoe tua vida. Se puder, se inscreva no canal. Nunca se esqueça, Deus é fiel. Amém? Fique na paz.